pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BER, e estou aqui em Belo Horizonte com duas companhias ilustres, maravilhosas, a Cris, minha sócia, amiga, querida, e com a Daniele Adornato, que mora nos Estados Unidos, irmã da Cris, outra pessoa sensacional. Estou felicíssima com sua presença, o aceite do convite, Dani. Porque a gente sabe o quanto de conteúdo, o quanto de história, quanta coisa tem que você pode contribuir com a gente, né? Com quem está nos ouvindo. E é isso, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer é todo meu de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história. Obrigada pelo convite. E a gente pensou em trazer a Dani aqui no nosso podcast, porque a Dani, mais do que ninguém, é um exemplo de tudo, assim, né? Que a gente... Eu até me emociono que a gente traz no BER, de todas as teorias. Não começa, né? De todas as fórmulas que a gente traz aqui. E eu vejo, né? Fico muito honrada de ser a Dani ser minha irmã e poder estar aqui, porque ela é o exemplo vivo de que tudo isso que a gente fala é, de fato, né? Uma evidência que acontece nos nossos dias. Então, vai ser um papo muito gostoso, muito leve, que a gente vai trazer aqui exemplos muito práticos. A Dani é super storytelling, a gente sabe, né, o quanto ela é talentosa nessas questões. E a ideia é ela falar aqui sobre autoconhecimento, sobre as vivências dela, sobre a questão de business, as mulheres nos negócios, né? A questão também da gente ter visualizações, poder de influência. Então, é um mix de tudo que é o resumo, né? Todo esse contexto da vida da Dani. Então, eu vou pedir, Dani, para você se apresentar, contar um pouco da sua história, para que o pessoal possa, né, saber aí quem que é a Dani e o que de fato a gente vai trazer aqui hoje. Obrigada. Assim, já começou muito especial, porque já foi um início emocionante pela... Enfim, não só por eu estar aqui, por essa oportunidade, mas eu acho que... eu acredito que é muito importante a gente compartilhar a história, principalmente quando a gente vê resultado lá na frente, né? Então, meu nome é Daniele, e hoje Daniele Adornato é o meu terceiro casamento. Eu sou mãe de 3 filhas maravilhosas. Eu tenho a Melina, com 22, do meu primeiro casamento, a Sofia, que com quase 5 anos, do meu segundo casamento, e hoje o meu terceiro e o último casamento, com certeza, que eu tive um encontro de almas, e eu tenho a Tiffany, que ainda está com 4 meses. Bom, a minha história ela é bem bacana, porque eu tive várias experiências durante a vida, e isso foi me moldando e me ensinando a formas diferentes de ver a vida. Eu cresci com uma oportunidade de trabalhar com meu pai. Ele tem uma empresa no ramo da aviação. Eu fui muito feliz de poder começar a ter experiência de trabalho muito nova. Então, na minha adolescência, o trabalho fazia parte do nosso dia a dia e de estar junto com a família. Então, eu cresci aprendendo que trabalhar também pode ser prazeroso. E eu tenho paixão pelo meu trabalho, tenho paixão do que eu faço. Hoje, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que está dentro do ramo da aviação também. E foi o meu encontro profissional, que eu fui para os Estados Unidos com 26 anos. A minha primeira filha perdeu o pai com 5 anos. Logo na sequência... Você casou bem novinha, né, Dani? Casei bem novinha. Casei com 17 anos. Aí, a minha primeiro casamento. E quando eu tinha 22, ele, infelizmente, faleceu no acidente de carro. E, na sequência, 2, 3 anos depois, a minha mãe teve um câncer e faleceu. Eu estava num mix de sentimento, sem referência, porque eu também não estava feliz no trabalho, porque eu acredito que chegou um momento que eu já sabia, dentro da companhia, todas as coisas, e eu não tinha motivação, eu não enxergava a minha vida crescendo ou fazendo uma coisa diferente. Você já tinha ido para os Estados Unidos ou não? Ainda estava aqui? Eu
quando eu estava aqui que eu tive esse mix de sentimentos, né? Depois de perder minha mãe. E eu já tinha ido nos Estados Unidos conhecer. Então, a gente já trabalhava com importação e várias coisas. A gente já tinha negócios com os Estados Unidos. Mas eu não falava inglês. Assim, meu inglês era praticamente oi, bom dia, boa tarde. Não passava fome, né? Tipo eu. Eu praticamente apontava no cardápio qualquer coisa que tivesse foto, né? Naquela época. E eu peguei a minha primeira filha e falei, vou fazer uma experiência. E eu trabalho com meus irmãos e meu pai, então a gente é sócio também. Só que chegou um ponto que a gente tinha visões diferentes de business. Então, cada um seguia um ramo. E eu falei, esse não é o modelo que eu quero seguir. Eu quero seguir um modelo diferente. E eu quero a minha própria história. E foi quando eu falei, ok, eu vou fazer essa experiência. E foi muito engraçado, porque eu tinha também muitas facilidades aqui no Brasil. Então, assim, aqui a gente tem uma pessoa para ajudar com a criança, uma pessoa para ajudar a motorista, isso e aquilo. E, de repente, eu mudei minha vida toda. Eu virei eu limpava a minha própria casa, eu que coordenava, eu que era motorista da minha filha, eu que era da faxineira até a presidente da companhia também. E aí eu comecei a uma história diferente dentro do empreendedorismo, num país que eu não conhecia. Sem falar a língua, né? Sem falar a língua. Não. Só que, claro que eu tive a base familiar, que me apoiou muito. E, de repente, eu comecei a me encontrar. Eu falei, peraí, eu gosto de contrato preto no branco. Eu gosto de como a coisa funciona aqui nos Estados Unidos. E eu vi oportunidade naquilo. Agora eu posso contribuir ainda para minha família, para o grupo ficar mais forte com a minha própria administração. E isso foi muito bacana. Com 2, 3 anos que eu estava... O primeiro ano, na verdade, foi o ano que eu mais chorei na minha vida. Imagina. E né, era a época do Nextel. Eu ligava no rádio. A minha família já não tinha mais paciência. Eles deixavam o rádio de lado e eu falando. Só que eu também sou muito orgulhosa e teimosa. E isso eu acho que hoje é uma virtude. Aliás, se eu pudesse dar um conselho, seja teimosa, sabe? Tenha persistência e continue dentro daquele sonho, porque as coisas acontecem. Mas acontece quando você continua fazendo, quando você não desiste. E esse primeiro ano, eu acho que eu chorei tudo que eu podia chorar na minha vida inteira. Eu tinha muita dificuldade de ter que pedir para as pessoas. Eu não sabia pedir. E aí, de repente, eu não consegui falar a língua do país. Foi muito desafiante. Porém, depois do segundo ano, eu não conseguia me ver no Brasil mais. Eu falei, aqui eu me encontrei. Aqui, minha filha super se adaptou. E eu comecei a ter a minha identidade pessoal. A Daniele não é parte daquela família, daquela empresa familiar. A Daniele é a pessoa. E, paralelo a isso, a minha vida pessoal foi muito conflitante de relacionamentos. E eu sempre busquei a felicidade plena. Eu falo, o mais ou menos não tá bom para mim. se não é o que eu sonhei, idealizei... Independente da minha zona de conforto ali, tá confortável, eu não vou ficar ali. E isso foi o que mais me motivou dentro da minha vida em si. Caminhando junto com isso, essa brilhante minha irmã, que sempre foi muito buscadora de conhecimento, de se desenvolver, de desenvolvimento pessoal, ela começou a colocar na minha vida, não, você tem que fazer um coach, você tem que fazer esse programa, porque você é uma pessoa que vai gostar disso. E eu, no começo, eu relutei muito, porque eu achava que era perda de tempo. E eu falava, eu não tenho tempo para isso. Dani, a maioria das pessoas ainda acham, né? A gente estava conversando ali, eu ia comentar, acabou que perdi o raciocínio, mas a gente fala muito nos nossos encontros no BER, que 98% da população não tem esse tipo de conhecimento, que é o autoconhecimento, que é o desenvolvimento pessoal. Então, a gente está falando de uma parcela mínima da população mundial, que são 2% dessa parcela que tem esse acesso,
e que percebe o quanto ele vai fazendo sentido no seu desenvolvimento, o quanto você começa a conquistar mais coisas, né? A se conhecer, a entender, a se afinar conscientemente com as coisas. A vida toma uma consciência maior, né? Exatamente. Dri, o que aconteceu comigo foi... Eu sempre tive essa força interior que me move para tudo que eu faço. E quando eu coloco amor na coisa, eu vou fazer aquilo ali o melhor que eu quero fazer e que eu posso fazer. Então, eu brinquei outro dia, eu falei, se eu decidir limpar esse chão, eu vou limpar e você pode comer no chão. Porque eu não vou fazer metade do caminho. E eu acho que a vida é assim com tudo que a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer pela metade, é melhor eu não fazer. Só que essa força que ela ficou... Aliás, força não, essa persistência dela de me guiar e de me apoiar com a oportunidade de conhecer o Daniele, de ver as ferramentas e saber como que isso funciona, só me empoderou. Porque eu aprendi que o que me motiva estava dentro de mim, mas agora eu sei administrar isso e potencializar isso, que foi o que eu fiz. Porque eu tinha todas essas ferramentas na minha mão que eu não sabia e sempre tive a motivação de ir. Mas quando eu me alinhei e falei, ok, eu tenho um plano agora, eu vou de A para B. Eu tenho a meditação que vai me organizar e vai me acalmar. Quando eu estou no momento de estresse, o que eu posso fazer para poder me realinhar, isso não me afetar? Nós vivemos o tempo inteiro várias situações de estresse. Então, você pode se estressar, você pode ficar com raiva uma hora, mas quanto tempo você fica lá faz a diferença. É o que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala isso. Eu falo, a gente fala muito assim, é uma técnica assim, que a gente foi entendendo exatamente para sentir o que é preciso sentir, mas sem exacerbar nisso. Então, assim, eu costumo dar tempo, sabe? Às vezes, para algumas coisas, no relógio mesmo. Às vezes, uma irritação de trânsito. Não sei o quê, dá aquela fechada. Você fica brava, reconhece a sua brava, fala no relógio, 2 minutos para eu dar meu piti. Depois, a coisa retoma e vai com Deus, abençoa a sua vida, a minha vida. Porque você sabe que você precisa sair disso também, né? Porque... isso alinhou também com o que o mundo lá fora, como que o mundo lá fora te enxerga e os efeitos que tem em você. Porque eu tinha toda essa motivação, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito preocupada com o que o outro pensa de mim. Como se eu fizesse. Por um lado, algumas coisas acabam sendo melhores para você. Então, o primeiro e segundo ano dos Estados Unidos, eu não voltei porque eu pensava, eu não vou dar o braço a torcer. eu não vou voltar, porque as pessoas falaram comigo, né, no determinado... Você não vai aguentar ficar 6 meses. E eu falei, eu não vou voltar agora. E falei, eu não aguentei. Então, isso não cabia dentro da minha vida. Isso foi motivacional. Porém, quando te afeta emocionalmente... isso aí é um problema. Então, hoje, eu costumo falar que é isso misturado com colocar veracidade na coisa. Então, se alguém fala alguma coisa com um amigo e aquilo me afeta, deixa eu pensar. Essa sou eu? Isso é real? Isso, a pessoa que está falando isso tem validade? Tem importância para mim? Porque quando você literalmente coloca isso na realidade... 80% daquele sentimento, daquela raiva, daquilo já foi embora. Então, é exatamente esses 2 minutos que você falou. Eu não vou deixar me afetar ou vou deixar me afetar muito rápido. Ou não pessoalizar a crítica, exatamente. Né? Porque a gente olha para essas críticas de uma forma pessoalizada. Você está me magoando, Gente, separa isso. Faz sentido, mesmo que a intenção seja de te sacanear, a intenção... Não interessa, a gente consegue afastar esse emocional todo e trazer para o racional, por mais que sei lá qual seja a intenção da pessoa. Mas faz sentido isso para mim? Eu posso aproveitar de alguma forma, né? E melhorar a partir disso? E é o senso crítico que a gente fala, né? De olhar na terceira pessoa de fora. Peraí, isso é meu, isso é do outro. Quem que é o outro para estar falando isso? Faz sentido para mim? É relevante ou não?
para ter essa coerência. Porque se eu recebo tudo que vem do outro como uma verdade absoluta, eu deixo de questionar, eu deixo de me conhecer. Exatamente. Porque, né, muitas coisas têm fundamento. Obviamente, a gente se conhece e reconhece através do olhar do outro. Mas eu tenho que fazer, né, esse filtro para poder... E eu não mencionei, mas todo esse start acabou me fortalecendo, não na vida pessoal, mas profissional. Porque pela primeira vez eu aprendi a falar não sem peso. Leve. Isso é bom para mim? Eu realmente quero fazer isso? E aí eu aprendi a falar não com amigo, aprendi a falar não dentro do trabalho, aprendi a falar não para minha filha. E isso me tornou outra pessoa, porque eu comecei em paralelo. A gente teve uma grande oportunidade profissional de trabalhar com a Copa do Mundo. A empresa nos Estados Unidos, de um faturamento X, ela cresceu 700% de um ano para outro. E como que você vai ter presença, administrar, conseguir financiamento para um contrato tão grande, sendo que nem o inglês você fala direito? Essa minha audácia é que eu falei, ok, eu vou. E eu aprendi técnicas. Então, no início da minha reunião com americanos, eu falava, olha, meu inglês não é muito bom, então o que vocês não entenderem, me pergunta que eu explico de outro jeito. Já quebrava no início da reunião, eles, não, mas é muito melhor do que o meu português. E aí não tinha peso. E eu não estava tentando apresentar uma coisa que não era eu, né? E a gente usa muito isso, às vezes. Inclusive, pegando esse raciocínio, a questão da gente se conhecer a ponto de saber as nossas vulnerabilidades. Ok, eu não sou expert aqui, mas eu vou fazer o melhor que eu posso dentro do contexto. E tá tudo certo nisso, né? A gente tem uma alta exigência de ter que ser perfeito o tempo todo, né? E a gente não é. E quando a gente reconhece que não é, tá tudo e certo. coloca isso numa boa, né? Assim, isso aqui... E cai a máscara, né? Aí você conta... Quando você consegue ter coerência, assim, né? Como que você sabe que você dá conta, como que você sabe que você precisa de um apoio do outro, você envolve as pessoas num ambiente colaborativo, num ambiente mais empático, né? Então, assim, olha que legal essa sua fala. Olha, meu inglês não é assim, não, mas é muito melhor do que o meu português. Poxa, olha que bacana isso. E você coloca o clima harmônico. E um detalhe que isso é técnica também, né? A gente tem no módulo de comunicação, é uma técnica para você desarmar a primeira impressão de uma reunião. Então, assim, você vai receber uma entrevista, você aceita um café e tudo, você já quebra ali aquele padrão. Então, sempre começar com isso é uma técnica, né? Pegando aí mais uma dica para quem defensiva, tá ouvindo, né? Porque às vezes você começa uma reunião técnica de negócio, um negócio de um quantum vultuoso. As pessoas estão, né? Cada um quer... E aí você dá essa quebrada, você relaxa o ambiente, você faz ficar colaborativo. Outra coisa que é muito importante, que a gente deixa muito de lado, é potencializar o que é positivo. Porque o que eu pensava no início da reunião? Eu tenho contrato e eu já tenho aqui o interesse deles voltado para mim, porque eles têm o recurso para oferecer, mas o contrato quem tem na mão sou eu. Então, assim, o recurso várias pessoas têm. O contrato só eu tenho. Então, quando se potencializa, o que eu tenho de bom? No caso, estou dando o exemplo do contrato. Eu foco mais nisso. E aí, essa energia é que comandava as minhas reuniões. Então, quando eu consegui o primeiro financiamento, até hoje, eu tenho reuniões, às vezes, que as pessoas me perguntam, não, mas me explica como que uma pessoa que tinha visto de trabalho, eu não tinha nenhum bem nos Estados Unidos, nenhuma garantia para oferecer e consegui financiamento de milhões de dólares dentro de 2 anos que eu estava nos Estados Unidos, que eu nem a língua falava direito. Ou seja, a probabilidade dessa mulher pegar meu dinheiro e ir embora para o Brasil e nunca mais eu encontrar ela naquela selva amazônica é gigante. Então, essa presença é que hoje eu consigo sentir esse sentimento. Quando eu tenho qualquer desafio profissional ou alguma coisa que eu foco, eu falo, eu quero aquele sentimento de vitória dentro de mim antes de fazer a reunião. Então, eu já tenho
esse trabalho que eu conheci dentro do desenvolvimento pessoal, que é deixa eu celebrar, deixa eu sentir essa sensação antes de eu conquistar, porque eu já estou levando o meu emocional para aquele ponto antes de conquistar aquele objetivo. E isso é comprovado, e depois eu fui entender. Então, dando um pouquinho do meu background, que eu nem falei, né, dos treinamentos, eu fiz 1 ano de Platinum Partners, do Tony Robbins, e dentro desse ano, eu participei de mais de 20 eventos deles. Você está falando em que ano, assim, cronologicamente, só para a gente situar? 2014, a minha primeira experiência com o coaching, com o desenvolvimento pessoal, com programas, foi em 2013. Então, eu comecei com Life Coach, que a Cris conheceu, e eu fiquei prorrogando 6 meses, até que um dia ele falou, eu vou falar com o Obama, mas não vou falar com você, né? E ele me pegou online no Skype, eu falei, nossa, agora eu tô sem graça. E aí, fiz a minha primeira sessão, e eu falei, eu apaixonei com esse homem. Como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca fiz isso? Como que... Aí ele me organizou nesse sentido de o que é o life coach? O que é falar não? O que é organizar meu tempo? O que é... De repente, em 3, 4 meses, eu tinha... do que eu achava que eu não tinha tempo para nada, eu tinha 80% do meu tempo livre. Porque eu não sabia organizar a minha vida. Eu não sabia priorizar as coisas que eu precisava priorizar. Depois disso, eu apaixonei com isso. Aí eu fiz Tim Gelly, do Inner Game, com a Cris também. Fiz esse programa com ela. A gente fez um outro programa no Condor Blanco, de Life Coach e Master Coach. E aí eu engatei nisso. Eu falei, não, agora eu preciso balancear a minha vida. Aí eu consegui tempo que eu achava que eu acreditava que eu não tinha para fazer todos esses programas, para viajar mais. Então, assim, hoje eu conheço mais de 40 países. Várias coisas que eu me dei oportunidade sem pensar no outro. Quer dizer, pensando no outro, fazendo a coisa certa, mas não deixar que a crítica do outro me afete, que o que outra pessoa pensa me afete. E quando é uma pessoa que é importante para mim, essa pessoa, sim, eu vou dedicar meu tempo e vou conversar com essa pessoa para a gente se alinhar. Mas tudo isso veio com autoconhecimento. O Tony Robbins, hoje eu falo que é o meu mentor, porque quando eu comecei, eu fiz o primeiro programa dele, o UPW, que é a sua força interior, descubra a sua força interior, eu fiquei encantada. E eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu precisava. Agora eu sei onde que eu estava indo, agora eu sei o caminho. E 2 anos depois, eu estava na casa do Tony Robbins, com a mulher dele, com ele, nessa reunião dos Platinums, e escutando as histórias dele e como inspiração. Porque, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, mas... literalmente, as coisas acontecem quando você coloca força, disciplina, visualiza e continua indo para frente, independente dos obstáculos e as coisas que vão te acertando no meio do caminho. E Dani, nunca desistir, né? Essa questão de visualização, eu penso que é um ponto bem importante, assim, que poucas pessoas acabam fazendo isso no seu dia a dia, né? São hábitos que a gente vai construindo que fazem toda a diferença nessa construção. Conta um pouco melhor para a gente sobre essa questão da visualização, se teve, né, algum exemplo na sua vida que você pode dar como né, contextualização aqui para a gente de uma forma que os ouvintes possam se enxergar ou se inspirar. Essa visualização, como eu falei, no começo da minha vida nos Estados Unidos, por exemplo, eu simplesmente só não voltava porque eu não queria dar o braço a torcer. Mas quando eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal e fiz planos na minha vida, e eu gosto muito do anual, de médio e longo prazo. Eu comecei a aprender essa técnica da visualização, que ela literalmente você tem... E cada um tem o seu, né? Então, assim, se eu tenho o objetivo de ter uma casa, ou um carro, ou viajar, ou ter um relacionamento, todos são importantes.
E eu aprendi isso dentro da visualização, onde você sente isso. Então, eu quero comprar aquele carro. Eu já me vejo dentro daquele carro, com a mão no volante daquele carro, sentindo dirigir aquele carro. Um relacionamento, eu me vi num relacionamento saudável, onde eu e o meu parceiro eram literalmente parceiros de vida. Não um relacionamento que eu tenha só um marido que a gente vai ali, acorda e passa o dia. Hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar que exatamente todas as coisas que eu absorvi, que eu projetei na minha cabeça, hoje elas estão todas acontecendo. Então, dentro do poder da visualização, eu pus metas. Eu sempre faço, no começo do ano, um painel que coloco fotos, às vezes palavras e tudo, e geralmente no meu closet. Mas todo dia de manhã, quando eu olho para aquilo, eu reafirmo aquilo ali. Esse é o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer. E isso foi caminhando ao ponto de hoje ser automático. Eu não penso mais na visualização. Eu só sinto a visualização e sinto as coisas acontecendo. Quando eu sinto as coisas acontecendo, me dá reflexos de fala, eu já pensei nisso, eu já vi isso antes. E eu acredito que quando a gente começa a se conhecer, isso é uma coisa automática que acontece, mas é muito poderoso e as pessoas deixam de usar essa ferramenta que é natural do ser humano, está dentro da gente. Ô, Né? Dani, e qual que é a diferença para você, assim, para as pessoas que eu acho que é até mais do que o que a Cris falou, sobre entendimento praxe, assim, de visualização, eu acho que a grande maioria das pessoas, e naquele percentual que a gente falou, sequer acredita que isso é possível, né? Então, eu acho assim... Apesar da ciência, né? Da física, enfim. Além de ser sensacional a presença da Dani aqui, por tudo o que ela traz, por tudo o que ela é, assim, eu nem tô falando de business, tô falando de ser humano, tô falando de pessoa. O business é o plus. Mas assim, é porque ela traz na prática. A Dani é a pessoa vivida que aplicou na vida dela tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente acredita, né? E que fez muita diferença nas nossas vidas também. Ela traz isso como uma experiência de vida. Então, assim, é muito legal. Eu acho que o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quebra aqui essa coisa do achismo, sabe? Será que... Não, mas visualizar, eu vou... E aí tem muitas pessoas que trazem num tom até meio jocoso, né? Essa coisa de... enfim. Mas o que você poderia explicar, assim, de qual é a diferença para as pessoas entenderem o que é, de verdade, uma visualização? Qual a diferença de um sonho, uma imaginação e uma visualização, com um propósito de visualização? Eu vejo que o que acontece com as pessoas, geralmente no mundo, as pessoas estão vivendo no automático. Elas aceitam o que é comum. E é diferente do que é normal. Então, é comum meu filho entrar aqui, não me dar um beijo, não falar oi comigo. Mas não é normal, não está certo. E as pessoas vão acertando. Eu vou contextualizar a questão da visualização. Mas o que as pessoas estão... E que eu sinto muito, eu vejo muito isso, as pessoas estão vivendo num automático e não se conhecem. Não conhece o seu parceiro, não conhece seu filho. E aí, a vida leva. Então, eu nunca fui essa pessoa. Mas... eu sempre almejei muita coisa na minha vida. Não só de material, mas de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de viver aqueles momentos intensamente. Quando eu descobri a visualização, ela é mais forte do que simplesmente pensar. Eu tenho um propósito, então o meu propósito eu quero ter certeza que as minhas filhas estão bem, eu quero que a minha família esteja bem, eu quero viver relacionamentos saudáveis. E isso é importante para mim. E para isso, eu vou buscar uma experiência profissional que me dê opções. Então, o ser bem-sucedida, ele vira, na verdade, uma consequência
do que eu quero de bem para os meus. Então, aquela força, eu visualizo ter uma casa boa, porque eu quero dar conforto para minha família, ter os meus filhos estudando numa boa escola. Esse poder é mais forte do que eu desistir. E aí eu enxergo isso sentindo. Então, eu brinco assim, às vezes com a minha filha. Eu falo, você já começa a perceber uma coisa. Quando você põe foco, tudo aumenta. Então, é a lente ali, né? Então, você pensou num carro, você começa a ver aquele carro em todo quanto é lugar. Você não tinha percebido antes. E essa questão da visualização, eu projetei a minha vida, literalmente. Eu vou ter uma vida estável dentro dessa cidade, dentro dessa estrutura, e eu vou conseguir isso tudo. E sentir já todo o reconhecimento disso. Quando eu fui vivendo todo dia, às vezes você esquece, mas quando você pensa no autoconhecimento e como que isso vai trazer para sua vida prática, literalmente você para, às vezes, 2 minutos e absorve aquilo de novo. Esse sentimento foi crescendo e essa visualização de, assim, passar e falar, eu vou ter aquela casa um dia. Só que, de repente, você tem uma casa melhor do que aquela. Ou eu vou ter um reconhecimento profissional. E aí, de repente, você se vê dentro de um reconhecimento que você nunca imaginou. Mas porque a visualização, dentro do meu conceito e tudo que eu vivi e vi nesses treinamentos, ela é um sentimento forte de enxergar aquela situação, mas sentindo emocionalmente no seu coração. Então, eu não tenho dúvida. Ela é plena, ela é inteira de... Isso vai acontecer. É um pertencimento já, né? É uma convicção. Porém, dentro de quando eu comecei a fazer todos os treinamentos e cursos e programas, o que hoje eu sei que é o mais importante? Porque a gente sai do trilho, né? E a gente tem muitos desafios. E, assim, se eu um dia parar só para contar os desafios, a gente vai ficar aqui um dia inteiro falando só dos desafios profissionais, pessoais. Então, eu tive, sim, vários problemas. Mas como eu administrei esses problemas é a diferença. O mais importante é a manutenção. Não adianta você ir lá e fazer um programa bom, um Tony Robbins da vida, enfim, tem N pessoas boas, mas fazer aquilo, e ok, eu aprendi isso tudo, e voltar para casa. Quantas vezes você já fez Tony Robbins? Bom, eu fiz só Date with Destiny, que é um programa deles de 6 dias com ele, intensos. Eu fiz 4 vezes. Eu fiz mais de 8 treinamentos de 4 dias. E eu fiquei um ano inteiro, eu fazia um treinamento, às vezes 2 treinamentos no mesmo mês. E foi diferente do primeiro treinamento que você fez para os outros? Cada um deles é diferente. Porque nós somos diferentes todo dia. É diferente, o programa, só para deixar claro, o programa é o mesmo, né? Você está diferente. E falando em reconhecimento, né? Em tudo aquilo que você visualiza e almeja, conta um pouco pra gente aí, né? Fiquei sabendo que você foi premiada nos Estados Unidos, num programa que tem lá. Conta pra gente lá do... É o Top 30 Under 40, que são 30 destaques menores de 40 anos, de reconhecimento. Porque é um detalhe, gente. A Dani nem 40 aninhos tem. Oh, meu Deus. Só detalhe. Sim. E foi, né? Eu fiquei lisonjeada, porque eles pegaram profissionais em vários segmentos, desde saúde até advogados, engenheiros e tudo. E para mim foi muito marco, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer administração e vou ter uma empresa, mas isso é mais uma pessoa que está ali, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm paradigmas e validam determinadas profissões. Isso também é uma coisa que não me pertence, porque eu falo, seja melhor no que você escolher. Então, o que você escolher fazer, faça da melhor forma possível. E depois de 8 anos, né, desenvolvendo a empresa, um caminho, eu fui lisonjeada com esse prêmio de ser, no sul da Flórida, uma dessas 30 pessoas, menos que 40 anos. E aí teve um evento e, assim, né, enfim, eu falo que às vezes a gente até
fica sem saber como aceitar e reconhecer que, sim, eu fiz uma história, eu fiz diferente. Por várias razões, eu tô aqui e mereço esse prêmio, né? Sim, não pode deixar a síndrome da impostora aí se Sim. apoderar, né? Tem que E aí eu já aprendo a reconhecer. celebrar. Celebrar e reconhecer mesmo. É. Reconhecer, pra gente, não é só um reconhecimento externo, social, né? É um reconhecimento de valorização própria mesmo. Sim. E é muito importante celebrar, né? Os pequenos e os grandes, que foi outra coisa que eu aprendi nessa caminhada. Que mesmo que eu fiz uma coisa pequena hoje de manhã, ou alguma coisa que eu já concluí, eu vou celebrar aquilo. Independente do desafio maior que eu tenho do outro lado. E a gente acaba focando sempre no grande, né? Então, o problema é maior do que o que eu já resolvi. Então, essa forma também de mudar a mente e como que eu vou reagir a esse fato foi uma das grandes coisas que eu aprendi no autoconhecimento. Porque eu posso me envolver num acidente de carro, veio alguém e bateu no meu carro. Eu posso sair dali com raiva porque alguém estragou meu carro. Ou eu posso sair agradecida porque nada aconteceu comigo. Exatamente. E falando em acidente de carro, eu penso que é um baita exemplo, né? Eu acabei presenciando e vivenciando isso com você. Há alguns anos atrás, bastante tempo atrás, você sofreu um acidente de carro e foi, né, um acidente bem grave. Sim. E você já tinha consciência dessas técnicas? Como que foi esse acidente? Conta um pouco aí para o pessoal Qual o poder... diferencial, né, desses conhecimentos naquele momento tão Sim. desafiador que você passou? Foi em 2014. Eu tive um acidente sério. E o pior do acidente foi que eu tive, além de costelas quebradas e tudo, mas eu tive uma fratura no fígado e eu tive hemorragia interna. Nível 4, e o máximo são 5. E quando eu cheguei no hospital, eu fiquei presa nas ferragens, então eu precisei de 11 bombeiros para me tirar do carro. E aí, quando eu cheguei no hospital e o médico me deu o diagnóstico antes da minha família chegar, ele falou: olha, se você tem alguma coisa para falar, fala, porque você tem grande chance de morrer. E foi um impacto, assim. Tinha exatamente 1 ano que eu tinha começado esse processo de autoconhecimento e de treinamentos. E quando, né, a minha família chegou, a minha filha e a Cris chegaram e eu ainda estava muito assustada e eu falei, eu vou morrer. E minha filha, não, você não vai morrer. Você fica aqui. E aí eu conversei com uma pessoa que também é uma outra referência, é um cientista, terapeuta holístico, assim, que ele é bem especial. E aí conversei por telefone com ele, Daniele, não se deixa levar na emoção desse momento. Visualiza todo o seu futuro, toda a sua vida para frente e coloca saúde no seu organismo. E uma das grandes coisas que eu vi em todos os programas que eu fiz, e até tem um do Tony Robbins que é dedicado a isso, que é o corpo, que é o Life Mastery, ele literalmente trata só dessa questão física, de como o seu cérebro projeta coisa e cura ou não o seu corpo. Claro que eu não estou falando de medicina, mas como que o poder do seu pensamento, ele literalmente muda toda a sua química interna. Depois eu quero dar um exemplo científico sobre isso. Não sei se a gente até comentou, se eu já contei em alguma live que a gente tenha feito, mas assim, perfeito isso. E aí, nesse momento, eu falei, ok, agora minhas células todas são saudáveis e eu já tô fora desse hospital e eu já tô nessa vida. Então, na época, eu só tinha tido meu primeiro casamento, então não tinha a Sofia e a Tiffany ainda, mas eu visualizei família, filhos, Natal e festa. Eu sou muito festeira, adoro uma festa. Então, eu literalmente projetei tudo fora daquele hospital. Eu fiquei 4 dias internada na sala de politraumatismo, onde chega tudo quanto é tipo de pessoas, assim, com todos os tipos de trauma, mas eu não estava naquele hospital, naquele momento. Então, esse poder de controlar o meu pensamento me tirou dali. 10 dias depois, quando eu fiz um novo CAT scan, uma nova tomografia, o meu organismo já tinha reabsorvido mais de 50% dessa hemorragia. Os médicos não acreditaram quando viram e compararam os meus exames.
E eu pude comprovar, não só dessa questão de, ok, eu conquistei isso. Eu conquistei porque eu tenho sorte ou por causa disso. Nesse momento, eu falei, agora não tem nada a ver com a minha posição dentro da empresa ou quem eu sou como pessoa. Tem a ver com a minha mente curando meu corpo e concentrando no poder da visualização, que volta na visualização, né? De eu enxergar a minha vida fora dali e essa parte da célula do meu corpo reagir com essa hemorragia. Isso eu hoje acredito e falo que eu, por experiência própria, que foi o que me curou naquele hospital. E dali... a questão do propósito também, né? De saber que, né, quando sua filha chega lá e fala, não, você não vai morrer aqui, eu já perdi meu pai, não vou perder minha mãe. Então, de ter esse engajamento, que é outra coisa que a gente gosta bastante de falar, né? Sobre a importância de ter... Porque a vida é propósito, né? Se a gente não tem propósito, você vai simplesmente ser levado. Mas essa questão das pessoas mais importantes para mim é que é o potencializador dos meus ideais. Porque quando eu vejo que a minha filha perdeu o pai com 5 anos de idade, a minha primeira filha num acidente. Então, quando eu vejo que eu mudo a estrutura toda de vida dela, se eu não estiver aqui nesse momento, e fatalidades acontecem, mas não vai ser comigo hoje, e eu vou ficar aqui não porque está na minha hora. eu vou acompanhar esse processo dela. Isso foi outro peso de propósito com emoção. Porque naquele momento ali eu decidi que o meu corpo iria reagir da forma que eu posso reagir, né? E é o que ela falou. A gente não sabe nem de onde a força vem, mas flui. Se conecta com ela e vai. Acontece, né? Esse caso foi um experimento científico americano que fizeram com um presidiário que tinha recebido pena de morte lá. E aí ele estava na semana de ser executado. E esse grupo de cientistas queria exatamente saber o poder da mente sobre o corpo. E aí eles fizeram uma proposta para ele e falaram, olha, você vai morrer de qualquer jeito, né? Sua pena foi tal, vai acontecer essa semana. Você topa fazer uma contribuição para a ciência? O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos te deitar numa maca, vamos colocar uma agulha daquela de doação de sangue e o seu sangue vai ficar gotejando num balde e você vai acabar morrendo por falta de sangue no organismo. Mas a gente precisa saber quanto tempo, não sei o quê. Tem uma série de quesitos aí que a gente vai avaliar. Você topa fazer um bem para a ciência no seu momento derradeiro aí? Aí o cara, tá, tudo bem, já tô ferrado mesmo, vamos ver se eu consigo uns pontinhos, né? Enfim, mas... E aí ele topou. Só que eles não furaram a veia, eles colocaram uma agulha, mas não tiraram sangue e abriram, gotejaram, acho que foi uma bolsinha de soro. O cara estava deitado na cama, ouvindo o gotejamento do soro, ele não perdeu uma gota de sangue e com tantas horas assim... depois eu não lembro quantas horas foram, ele já estava ficando tão apavorado que ele estava sentindo que estava sem sangue circulando no corpo que ele teve um infarto. Morreu de infarto. Então, olha só... O poder, né? Gente, isso é uma coisa assim que, né, me agonia, porque a gente tem um poder que a gente desconhece demais, né, Dani? Você conseguiu aplicar isso, vivenciar, comprovar isso na sua vida. Explora muito pouco, né, Dani? A ciência já vem também, ainda eu acho que de uma forma inibida, assim, mas mostrando, comprovando isso. Sim. Eu já tive também numa situação muito ínfima, mas com uma dor de garganta que eu tive, assim, estava com a garganta super inflamada, fui no otorrinolaringologista e aí ele me receitou um anti-inflamatório que não queria dar antibiótico, eu também detesto tomar remédio. E falou, se toma durante essa semana, se não melhorar, na próxima semana você volta, eu vou ter que te receitar um antibiótico. Tá, tomei anti-inflamatório, teve o efeito analgésico, né? Eu não senti dor, mas deixei de tomar o último para ver como eu voltaria ao estado normal para ver se se tinha resolvido. E já estava
desde quando eu saí do consultório dele, trabalhando mentalmente que eu não ia precisar tomar um antibiótico. E que eu não ia tomar, que eu ia resolver isso, mesmo que o anti-inflamatório não resolvesse. E aí, quando começou a passar o efeito do penúltimo comprimido, eu senti a garganta super dolorida de novo. Vi placa, vi tal, e senti já até dor no corpo inteiro, assim, né? Aí falei, beleza, não adiantou o anti-inflamatório, mas nós vamos resolver isso essa noite. E aí eu fui, peguei um copinho de água, assim, tipo, energizei com saúde mesmo, né? E você faz visualização de luz, faz visualização de... Mentaliza. E fiz uma mentalização muito poderosa, assim, e fui tomando água e sentindo que essa água tá limpando a minha garganta. Eu fui vendo, assim, sentindo as placas soltando, saindo, e depois o outro gole já era para amenizar, para dar saúde, para. Fiz desse jeito. Sim, você sente o corpo num estado diferente, né? Assim, a intensidade diferente. E fui dormir. No dia seguinte, eu tava zero bala, assim. Como eu tô hoje, isso deve ter uns 5 anos, eu nunca mais tive uma dor de garganta na minha vida. Então, assim, Isso foi é uma... muito real. Aí, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, enfim. Eu já passei também dessa fase de me preocupar muito com o que é que o outro Tá pensa, né? De ficar me intimidando, assim, a me manifestar, a testemunhar as coisas que eu já vivenciei na minha vida também por medo de crítica. Mas foi muito real isso para mim. Mas isso é muito aconteceu poderoso. E você se empodera mesmo. Pô, Sim. É muito poderoso. Inclusive, assim, tem experiências que você falou da água, que eles colocam 2 copos de água e pedem para as pessoas chegar perto do copo e fazer intenções, né? Uma boas e a outra olha com raiva. Isso é comprovado. Depois de alguns dias, a água que você olha com raiva, com nojo, com isso, ela começa a dar lodo, ela começa a ficar preta. E a outra água, ela é cristalizada. Que você chega perto, que você tem intenção de amor, intenção de perdão. Então, isso não é a gente não está nem falando só das nossas experiências, mas é comprovado isso. É a experiência do Masaru Emoto. Que são das gotículas, que é bem isso aí. Dani, eu queria retomar um pouquinho sobre o que você falou de opções de comportamentos ou pensamentos, né? Quando você deu o exemplo de um acidente, alguém que sofre um acidente pode reclamar pelo acidente ou pode agradecer por continuar vivo, por não ter tido maiores problemas que aquilo. E aí, só trazendo um pouco o embasamento da neurociência nesse comportamento, que quando a gente... da importância das celebrações, né? Das pequenas celebrações, médias, grandes, enfim, a gente precisa trazer esse hábito de celebrar, de comemorar as coisas com esse foco positivo, mesmo que seja um evento, às vezes, negativo. Porque você começa a desenvolver um padrão de rede neural e, gente... E o cérebro, ele vai sendo construído por repetição. O que mais a gente repete como hábito, e a gente está falando agora de pensamento, e o pensamento sempre antecede as atitudes, né? A gente constrói o nosso cérebro. Então, quanto mais a gente repete pensamentos lamentosos, reclamões, né? Vitimistas, você desenvolve essa mentalidade de pensamento e começa a aplicar toda hora em tudo na sua vida. Quando você começa a aplicar um pensamento positivo, de celebração e tal, cada vez que a gente celebra um pouquinho, tipo assim, poxa, a gente tá num negócio que tá super bacana, né? A gente esperou um tempão, já tem um tempo que a gente queria ter esse papo com a Dani, e isso é legal. A gente libera dopamina, a gente libera serotonina, e isso vai construindo rede neural. Então, assim, não tem nada que é ao acaso ou que está desconectado do todo, né? Às vezes a gente consegue explicar por uma área, por uma vertente, mas ela tá envolvida num processo que é muito maior do que isso tudo e que embasa muito bem isso tudo. E eu estava comentando com as meninas aqui de um exemplo que eu tenho, que é muito forte
na minha família e que é muito bom para ela, a gente vê que é uma pessoa que vive bem a vida, vive feliz a vida, impacta a família inteira, que é a minha mãe. Ela tem esse estilo de curtir tudo ela curte. E ela passou uns 2 anos atrás, ela teve um problema de vista, fez uma operação e foram 2 anos de muitas cirurgias, muitas coisas, e a vista dela acabou perdendo. E assim, eu não lembro nenhuma vez de ter visto ela reclamar pela vista que ela perdeu. Ela agradecia pela vista que ela tinha, sabe? Então, assim, isso faz diferença. Muita diferença na qualidade de vida da pessoa e de quem você tá... Eu tô arrepiada. De quem você tá modelando ali. Sim. Dre, o Tony Robbins fala uma coisa que, assim, eu admiro muito, que ele fala... Em inglês até tem mais sentido que em português. Ele fala, the life is not to you, life is for you. Se a gente pensa, né, que significa a vida não é só para você, a vida é para você com um sentido diferente. O que hoje eu vejo? Por você, né? Por você, né? Não tá aqui simples, você não tá aqui só por viver. Quando a gente absorve, e aí eu vou ilustrar com o exemplo que você deu da sua mãe, quando a gente absorve a vida e tudo que a vida dá pra gente, que a gente acha, porque nesse caso a gente só acha que é ruim, ou o que vem de bom, se a gente absorve que tudo isso é um presente de Deus, do universo, é um presente que é bom para mim. Se eu vou aprender com isso, se isso vai ser melhor para mim, se amanhã... Eu não preciso ter todas as respostas de por que esse evento está acontecendo comigo agora. Se eu acreditar que isso é para o meu bem, amanhã você vai saber a resposta. Mas hoje é a questão, a sua mãe perdeu a vista, mas ela tem a vida. E aí ela tá aqui para fazer parte disso e ela não vai passar despercebido. Então ela é essa âncora da família, porque isso para ela dá sentido na vida. A gente tem muitos detalhes que a gente se apega por sociedade, porque a comunidade ditou algumas regras pra gente. Hoje, eu acordo, da hora que eu acordo, eu tento estar presente em todos os momentos que eu vivo. E a gente sai do trilho, toda hora a gente sai. E eu vejo que hoje, tudo que eu enxergo, eu tento colocar um positivo. Então, assim, eu tenho um desafio com a minha filha mais velha, por exemplo. O que eu tô aprendendo com isso? Por que ela tá me dando essa resposta? E quando eu reflito sobre isso e penso, isso porque eu tô aprendendo com ela, isso é porque é melhor para mim, e vejo isso da forma positiva, eu consigo mudar meu mundo, meu dia, minha frequência e todas as pessoas que estão em volta de mim. Porque as pessoas sentem exatamente o que a gente está transmitindo. E hoje eu entendo que é de dentro para fora. Eu não tô bonita por fora, você não tá vendo isso daqui. É o que eu tô te transmitindo de dentro para fora. E quando isso acontece, é essa beleza que você enxerga na sua mãe, que te emociona só de você pensar nela. Então, a vida é por ela, não é para ela. Então, tudo isso faz diferença. Hoje, cada coisa que acontece, eu entro né, tem algum evento que eu acho que é negativo, eu falo, espera, Daniele, dá um passo para trás, se conecta, enxerga isso de novo. Talvez você não sabe ainda o que vai acontecer ou por que você está vivendo aquilo, mas lá na frente você vai entender. Então, assim, até no nosso trabalho, a gente tem vários desafios todos os dias e muitas coisas que acontecem. Então, tem momentos que você para e fala, não, eu não vou aguentar. Mas hoje, se eu não tivesse passado todas as experiências que eu passei, eu não teria me tornado essa pessoa que eu tornei. Então, a gente falou da premiação. Eu só pude ser homenageada porque eu passei tantos desafios, eu desbravei aquilo e eu aprendi com aquilo. Então, hoje eu entro numa reunião, eu tenho propriedade do que eu tô falando. Essa experiência com todos os desafios foi o que literalmente me deu toda a bagagem que eu tenho para eu poder agir. Então, quando a gente combina
essa inteligência emocional, que todos esses pontos que você colocou aqui, com as experiências que eu vivi, no contexto do meu físico, o que eu sou capaz de produzir de químico no meu organismo, a dopamina, isso, liberar, né, os hormônios dentro de mim para otimizar quem eu sou, eu acabo fazendo esse triângulo que aí a pessoa aflora, né? Ela sai de dentro dela e vai para fora numa forma que o outro enxerga muito mais energizante, né? O outro consegue te sentir mais. Então, hoje, eu penso muito nisso, como que eu posso ver isso? E a vitimização, ela é uma das piores doenças que a gente tem. Porque quando eu não trago a responsabilidade para mim, do bom ou do ruim, eu não assumo isso. E quando eu não assumo, eu transfiro para o outro. E acho que tudo é culpa do outro, né? E acaba perdendo aquela oportunidade de aprendizado, né? E muitas vezes, Dani, a gente precisa se esforçar mesmo para manter essa mentalidade positiva, porque o padrão social é um padrão negativo, né? E muitas vezes, e que não é por mal, eu tenho certeza disso, pessoas próximas nos orientam num sentido contrário do que deve ser a nossa o direcionamento assim, para a prosperidade. Com a minha mãe, por exemplo, nesse exemplo, e é por preocupação, é por carinho, eu sei, mas se ela tivesse ouvido muito, às vezes, o meu pai, que, né, meu pai todo mundo ficou muito impactado com isso, mas assim, ela não estaria mais dirigindo, ela não estaria mais andando sozinha, ela não, então assim, não, porque você agora tá mais difícil, tá não sei o quê. Aqui, ela só virava, pegava o carro, deu as manotinhas dela no início, porque tem mesmo uma diferença, até o cérebro ia acostumando com, principalmente terceira dimensão, assim, profundidade e tal. No início, ela pegava uns meio-fios, uns negócios, tropeçava na rua. Então, mas se ela tivesse voltado para esse limite, que o meu pai, com carinho, querendo proteger, queria que ela ficasse, hoje ela estaria muito mais limitada. Exatamente. Então, assim, ela rompeu também, eu tô vendo até um paralelo, assim, uma convergência entre o comportamento de vocês duas. Ela rompeu com essas orientações das pessoas que ela sabe que ama ela, que a amam, mas falou, não, a vida é minha, eu gosto de viver a minha vida, eu não quero ser limitada, eu quero continuar viajando, eu quero continuar fazendo meus esportes, eu vou fazer. E ela faz absolutamente tudo. Mas o céu é o limite para o nosso pensamento, né? Então, eu vejo muito isso. E a gente, só de procurar, se encontra N casos de inspiração. Porque a gente pode falar que é superação, mas nem é superação. Se a gente pensar mesmo, inspira. Porque você olhar esse exemplo dela, se ela fosse seguir o que várias pessoas recomendaram, ela estaria limitando a vida dela em vários sentidos. Sentado fazendo um crochêzinho, assistindo televisão e antecipando a morte, né, talvez. Então, eu falo que ninguém pode ditar o que a gente é capaz, né? A gente não pode permitir, porque às vezes vem e a gente considera, né? Poxa, mas não dá para permitir. Se você tiver essa coerência e esse autoconhecimento, saber e viver a sua vida com propósito mesmo, como você falou, você consegue definir um limite ali melhor percebível sobre o que você está disposto, o que você está disposto. Eu brinco que a vida da gente tem que ser mosaico, né? A gente vai vendo todas as experiências, escuta as pessoas, vive coisas, mas o que é bom para mim? Então, isso aqui eu pego e coloco lá no meu mosaico. Isso daqui não é bom para mim, mas pode ser bom para Adriana, pode ser bom para Cristiane. Então, quando a gente desconecta de ter que aceitar as coisas ou não aceitar, acaba ficando mais leve. E aí a gente tem essa ferramenta de poder escolher, porque uma das coisas mais bonitas que a gente tem é o poder de decisão, escolher da nossa vida. Isso é maravilhoso. E se você... eu sempre sou sempre trago aqui, né, os fins.
É um momento, assim, que a gente poderia ficar o dia inteiro, né? Falando sobre várias coisas que foram positivas, que a gente poderia trazer aí como experiência e como ferramenta para justamente inspirar, porque a gente precisa achar modelos para nos inspirar, histórias e pessoas que, de fato, são coerentes com aquilo que falam, com aquilo que experimentam e com aquilo que vivenciam. E a gente, né, enxerga aqui um baita exemplo seu de, né, inspiração para todas nós. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que estão nos escutando, que estão se inspirando também na sua história. Bom, eu acredito que o mais importante da vida da gente, que hoje eu não abro mão, é o conhecimento. É buscar conhecer. Então, eu, seguindo a experiência do conhecimento, me inspira para todo o resto. Acho que o mais importante na vida é quando a gente tem um objetivo e não se deixa levar por nada que venha atrapalhar. Porque a vida da gente é como a água que vai fluindo. Se você colocar uma barreira, a água vai encontrar outra saída para continuar indo. A gente não consegue parar. Uhum. E é hoje como eu inspiro a minha vida. Eu vou seguir o fluxo do que eu tenho de objetivo, do que eu tenho de sonho. E as pessoas todas são... O sonho está aí para ser realizado para todo mundo. Então, assim, não perca a inspiração, não perca a sua sede de todo dia fazer acontecer, porque as coisas acontecem e... Diga. Não, ia pedir para você, se tiver uma dica de livro ou um curso que você fez que foi bem transformador, né? A gente entendeu que tudo foi, né? Um filme, foi tudo uma construção, né? Não tem uma coisa específica, mas assim, algo que você pensa, né, como um ponto-chave ou uma... Nossa, tem tantos livros, né? Mas um dos livros que eu gosto muito é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Uhum. Ele dá base para todo tipo de relacionamento e eu gosto bastante de pensar nesses exemplos que esse livro dá. E eu sou, assim, fã do Tony Robbins. Uma hoje das minhas inspirações que eu tive vários... É um mentor que eu tive vários... linhas de pensamento que mudaram na minha vida depois disso. E eu falo que, assim, a vida da gente, ela é aquilo que você faz todo dia, né? Dentro de uma pequena ação até uma grande ação. Então, estar presente e consciente é buscar conhecimento. Então, a manutenção, né? O que o Instituto Ber está fazendo é muito bonito, porque alinha com isso tudo. Vamos manter e trazer diferentes tópicos todo dia. A gente é uma complexidade de várias coisas. Quando a gente alinha os pensamentos com os objetivos, a vida da gente se torna, assim, brilhante e muito gostosa de ser vivida. Eu falo que é acreditar nos seus sonhos e continuar seguindo todos os dias, mesmo quando você pensar que não vai chegar lá, o sucesso está na próxima curva, sabe? Porque é sempre quando você acha que a coisa não vai acontecer, é que dá um clique. Aí persiste mais um pouquinho, que a coisa... Que vai. Ai, Dani, quero te agradecer muito. Eu sei que quando você vem para o Brasil, sua agenda é mega corrida, a gente, né, tem que ajustar um momentinho para criar tempo, para criar essa oportunidade. E foi um grande prazer poder, né, mesmo sabendo e vivenciando boa parte da sua história, é sempre uma delícia te ouvir e a gente, né, perceber que, de fato, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fala no Ber é experimentado, experienciado por você na sua vida, que é um grande modelo, uma grande inspiração para todos nós. Quero te agradecer muito por essa generosidade sua de estar aqui conosco hoje. Sem palavras também, pela sua generosidade toda, né? De compartilhar essa riqueza de vida tão grande, assim, porque se às vezes alguém te olha e fala, nossa, que vidinha fácil, Gaiola né? de ouro, Toda né? linda, toda e tal, que bonequinha, como ela é toda, né? Tá tão enganado, né, Dani? Assim, quantos desafios foram vividos e os obstáculos passados. E assim, eu estava comentando antes, a Dani, ela não é só dar a sensação, a gente é isso. Ela passa pelo desafio
e sai muito melhor. Sacode a poeira e dá a volta por cima. E isso é maravilhoso. Eu acho que assim, é um presente mesmo para todo mundo que vai te ouvir, porque é isso que a gente precisa, né? Acreditar que a vida é bonita, que a vida vale a pena ser vivida, que ela flui, que a gente precisa de definir esse propósito, entender e... Eu que fico lisonjeada de poder compartilhar um pouco da minha história e seguindo, né, isso que vocês falaram e tudo. Eu acho que, assim, eu hoje, se eu pudesse tirar um pouco da experiência que eu tive e dar para a pessoa já pronto, eu faria. Mas até para a pessoa ver que a gente consegue ser feliz e consegue viver uma vida plena, uma vida abundante. E a mensagem que eu deixo, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo, mas aumente os seus standards, não só em pequeno. Aumente o que você acha que você pode conquistar muito mais que isso. Então, não tenha limite para desejar, não tenha limite para almejar aquilo que você passou pela sua cabeça. E quando você se inspira nos seus próprios sonhos, acaba sendo uma consequência das coisas seguintes. Então, assim, né, em inglês faz muito sentido que eu falo raise your standards. E literalmente eu não admito hoje na minha vida pensar nada limitado. Quando eu não penso limitado, eu sou mais para todo mundo porque eu tô mais ali. Então, tudo vira potencializador e acaba trazendo essa realização resultado muito gostosa. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer vocês duas que inspiram a gente, que, enfim, que a gente tem muito que aprender com vocês também. Obrigada. Um aprendizado contínuo e mútuo, né? Sim. Um beijo para todos vocês. Pessoal. Obrigada, viu? E Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau.